Olá, proprietário de bar ou restaurante. Você sabia que uma contabilidade eficiente pode ser a chave para salvar você nesse momento de crise? Então, hoje vamos falar um pouquinho aí de como uma contabilidade pode ajudar você a manter as suas finanças em dia e organizar o seu planejamento financeiro. Mas para você ficar mais ligado com isso, deixe seu like e se inscreva no canal e toca a vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente compartilha conhecimento técnico, teórico e prático sobre o mundo da gastronomia e como uma contabilidade pode auxiliar você, seja na redução de carga tributária, eficiência financeira e questões de posicionamento de marca. Quando a gente fala aí da importância da contabilidade, a gente está falando aí, vamos começar por uma gestão financeira. Gestão financeira a gente vai controlar todas as suas entradas, todas as suas saídas, as despesas, ajudar você aí nas tomadas de decisões baseada nessas informações que vão ser geradas. Essas informações elas vão gerar um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa vai ter todas as suas entradas, todas as suas saídas, as suas provisões futuras. Isso vai fazer com que a gente consiga analisar o mercado, o seu cenário atual, projetando o seu futuro a pequeno, médio e longo prazo. Isso é muito importante para que você tenha esses números na palma da sua mão, para você estar buscando resultados e entender como esses números estão conversando com você e o que ele quer dizer para você naquele momento. Porque apesar de um fluxo de caixa bem alinhadinho, a gente pode ter que ter aí algumas questões que a gente tem que colocar que são mercadológicas, a flutuabilidade do mercado. Isso pode acontecer em qualquer momento dentro da sua empresa. Então é importante a gente ter aí reservas financeiras já estabelecidas dentro de um organograma organizado. Tendo essa organização dentro da sua empresa, a gente consegue fazer essa análise de fluxo de caixa e com as suas previsões já estabelecidas, uma análise de provisões futuras de que a gente pode estar trazendo de resultado para o seu restaurante. Quando a gente fala aí dentro da contabilidade, a gente vai trazer lá para uma outra parte da parte contábil, que é a questão da planejamento tributário. Um planejamento tributário, ele é baseado em quê? No seu faturamento, projeções futuras e como a gente pode fazer a aplicabilidade da legislação dentro da sua empresa. Para quê? Para que a gente consiga ter uma redução de carga tributária. Quando eu falo isso, seja ali porque você está enquadrado num regime tributário que não está adequado ao seu faturamento, ao momento que você está vivendo, seja ali alguma questão lá dentro do seu cadastro de produtos que foi feito de uma forma indevida e você está pagando impostos a mais. Quando eu falo aí nessa questão de impostos a mais, a gente pode dar um exemplo aí de água, refrigerante e cerveja, que tem a sua tributação de PIS e COFINS tributada lá na fábrica. O que isso quer dizer? Que toda a cadeia que vem fazendo a venda desse produto não vai tributar PIS nem COFINS. Daqui a pouco, se você estiver tributando isso dentro do seu restaurante, dentro do seu bar, você pode estar tributando duas vezes, lá na fábrica e no seu comércio. E aí a gente tem que fazer o quê? Dentro do nosso planejamento tributário, a gente passa por uma segunda etapa, recuperação tributária. A recuperação tributária nada mais é do que analisar o seu passado, ver as oportunidades que a gente pode estar tendo de redução de carga tributária, ver se houve alguma divergência dentro de informações, fazer toda essa retificação e fazer a solicitação para a Receita Federal para o reembolso desses valores ou a compensação caso a gente tenha alguma dívida junto à Receita Federal. Então, isso é uma parte muito importante de a gente estar fazendo dentro da sua empresa, do seu restaurante, que está buscando resultados positivos. Essa parte da contabilidade é muito importante para a gente fazer análise das suas entradas, das suas saídas, do seu fluxo de caixa, fazer ali uma projeção de reserva de emergência, alinhado isso a uma análise tributária, ver se seu cadastro de produtos ele está feito de forma correta, se a gente identificar que existe alguma divergência, a gente fazer juntamente com isso uma recuperação tributária dos últimos 5 anos. Então esse é o primeiro passo aí para você que está buscando mais eficiência e resultado no seu restaurante. Nesses tempos de crise, a gente sabe que ter um parceiro estratégico que vai nos auxiliar na busca de resultados positivos é muito importante. Quando a gente tem uma contabilidade alinhada com os nossos propósitos, a gente consegue estar identificando custos desnecessários. De que forma? A gente vai pegar lá o nosso DRE, vai analisar quais são os nossos custos, vamos fazer uma análise vertical, que é quanto que cada uma daquelas despesas representa do nosso faturamento. A gente vai estar começando a criar um histórico de dados para ver
se em algum momento aí da nossa vida a gente teve um aumento ou uma redução dessas despesas. Se a gente tem um aumento dessas despesas, é o momento de a gente pegar e analisar o que aconteceu para aumentar essas despesas, qual que foi o motivo que aumentou essas despesas, se esse aumento dessas despesas eles estão ligados proporcionalmente ao nosso aumento de faturamento. A gente pode estar falando, por exemplo, uma despesa de marketing. A gente aumentou ela algo que a gente não tinha, a gente aumentou essa despesa, só que a gente tem que olhar que aqui no resultado, no faturamento, quanto esse incremento de despesa aumentou o nosso faturamento. Então quer dizer que a gente não teve uma despesa, mas sim um investimento. A gente tem que entender que investimento é diferente de despesa. Apesar dos dois serem desembolsos que a gente vai estar fazendo, o destino deles são diferentes. Despesa, aquilo que não nos traz resultado. Investimento, aquilo que nos traz resultado. Vou lá, por exemplo, comprar um fogão para o nosso restaurante. Isso não é uma despesa, é um investimento. Apesar da gente ter feito um desembolso alto, é um investimento por quê? Ele vai estar ali gerando resultado, ele vai estar sendo utilizado na nossa operação diariamente. Então, essa análise é muito importante para a gente fazer. Melhorias no seu fluxo de caixa. A contabilidade vai poder ajudar você através de demonstrativos contábeis, como está sendo o seu resultado mês a mês, se a gente está tendo resultado positivo ou negativo, qual é a nossa margem de lucro. Margem de lucro assim, é um número muito importante. Eu sempre falo que dentro do nosso balancete a gente tem dois números que a gente tem que olhar. O primeiro se chama faturamento e o último, que se chama resultado. São dois números muito importantes, com resultados muito importantes, mas que nós temos que entender de maneiras diferentes. Faturamento é ego. Quanto maior meu faturamento, melhor meu ego fica. Resultado é valor. Não adianta eu ter muito faturamento se eu não tenho um resultado. A gente tem que buscar o meio termo, aumentar o nosso faturamento e trazer junto com ele o nosso resultado. Isso é importante para a gente o quê? Daqui a pouco está negociando com o fornecedor, a gente verificou lá que o nosso CMV está muito alto. Então, quando a gente fala de CMV, num restaurante a gente tem que falar aí numa média de 30% de CMV. A gente está falando de números mais altos que isso, seja ali 35%, 40%, a gente tem que ver se o nosso produto está sendo calculado da forma certa, se os nossos fornecedores estão sendo feitas as compras de forma correta e alinhar esses processos para que a gente consiga estar buscando resultados positivos. Então, quando a gente faz aí a contabilidade nesse momento de crise, ela vai te ajudar em identificação de custos desnecessários, ajustar o seu fluxo de caixa e organizar os seus fornecedores. A gente tem algumas estratégias contábeis que são muito interessantes para a gente estar aplicando dentro do nosso negócio, a fim de trazer resultados positivos. Não importa do nosso número, mas esse tem que ter resultado. Se a gente conseguir aumentar o nosso resultado, 1% que seja, a gente já está tendo resultados positivos. O importante é a gente estar olhando para frente e buscando os nossos resultados. Quando a gente faz ali uma análise de resultados, a gente tem que entender ali que alguns custos são muito altos. Por exemplo, o aluguel. Realmente, o aluguel que a gente paga, ele é um valor excessivo e ele é um custo que vai estar engessado por muito tempo e a tendência dele é só ter aumentos. Então, se você já parou para pensar como reduzir esse aluguel, renegociar, fazer uma nova forma de aluguel, renegociar inclusive o seu prazo de locação. Um pouco interessante para quem está alugando o seu imóvel, em vez dele ganhar um valor por mês, a gente conseguir negociar com ele a extensão do nosso contrato e uma redução do valor mensal, mas ele vai ter a garantia por muito mais tempo sobre aquele resultado. Isso é uma forma que a gente pode estar fazendo, está reduzindo os nossos custos. Tem alguns prestadores de serviço que são esporádicos, mas eles levam uma boa parte do nosso resultado dentro daquele mês. Quando a gente vai fazer alguma reforma dentro do nosso estabelecimento, a gente vai ter ali a questão de pintura, a renegociar com aquele fornecedor que já nos fornece a pintura há muito tempo, organizar com ele pela parceria, pela indicação que a gente já tenha feito com ele, com outros estabelecimentos, parceiros nossos, fazer um controle de estoque. Um controle de estoque bem feito vai ajudar você a maximizar os resultados. De que forma? Entrada de produto, botar sempre o primeiro que entra para fazer a utilização dele no nosso restaurante. O primeiro que entrou agora vai lá para o final da fila, o último vem para frente, isso se chama Pepsi. Primeiro que entra, primeiro que sai. Aquele produto que entrou antes, ele sai primeiro. Por quê? A gente vai ter aí uma questão da validade. A gente trabalha com produtos perecíveis. Dessa forma, a gente consegue ter uma maximização dos resultados, a não ter perdas com produtos por vencimento. Organização aí do nosso hortifruti também, dependendo do seu fluxo
Vale a pena ou não investir em uma pequena câmara fria para fazer armazenagem desse tipo de produto, que a gente consiga aumentar a vida útil dele, para a gente não ter esses desperdícios. Esses números a gente tem que entender quanto que é, por exemplo, os nossos desperdícios com frutas estragadas, frutas e verduras durante um mês. A gente usa isso na linha do tempo e vê se vale a pena fazer um investimento ou não dentro de uma câmara fria. Isso é importante a gente ter pequenos controles que tragam grandes resultados. A gente tem um planejamento financeiro bem alinhado com o nosso mercado. Digo quando eu falo mercado, no mercado que a gente está inserido. Se você estiver numa cidade turística ou no litoral, você vai saber que existem oscilações do seu faturamento. Vai ter meses que você vai ter um resultado muito alto e vai ter meses que ele vai ser negativo. Isso é normal, mas a gente tem que olhar isso na média e planejar o nosso financeiro. Para quê? Para que a gente tenha reservas para esse momento que o nosso fluxo vai estar menor. Então, esses são os pontos que a gente tem que ter aí, algumas estratégias bem alinhadas. Redução de despesas fixas, controle do nosso estoque e um planejamento financeiro bem alinhado para que você busque esses seus resultados positivos. Então, a gente já conseguiu aí fazer um breve relato de como a contabilidade pode estar realmente trazendo os seus resultados positivos para você e para o seu restaurante. Eu vou deixar aqui algumas dicas que vão ser muito valiosas para você. Primeira coisa, consultar um contador especializado no seu ramo. Por que especializado? Porque é um cara que vai estar conseguindo organizar com você algumas questões técnicas, vai estar falando a mesma linguagem. Quando a gente fala aí CMV, CMO, tantas outras siglas que são específicas do restaurante, a gente tem que entender qual é a funcionalidade de cada uma delas, qual é o resultado que cada uma delas traz para nós. Então a gente tem que entender isso. Isso é muito importante para que você tenha os seus resultados positivos. Treinamento de equipe. A gente tem uma equipe treinada principalmente para vender. Você não vende produto, você vende experiência, resultado, fidelidade. Equipe bem treinada vai fazer com que você tenha um aumento na sua receita. Por quê? Porque o seu garçom ele tem que ser um vendedor. Você não ganha dinheiro com restaurante, você ganha dinheiro vendendo alimento e refrigerante, água, cerveja e vinho. Se você tiver um garçom que tem esse espírito, que vai ajudar ali nas vendas, no consumo do seu produto, junto aos seus clientes, vai fazer com que os seus resultados eles aumentem de forma exponencial e que os fidelize o seu cliente. Mas é que não é legal quando a gente está num restaurante, o garçom passar, verificar se a gente, como é que está o nosso refrigerante, o nosso vinho, nos servir. Daqui a pouco, quando ele chega e faz isso, a gente está naquele finalzinho, ele sempre vai oferecer. Aceita mais um. Raras as vezes a gente vai deixar de fazer esse pedido que quer mais um. Mas se ninguém aparecer ali, provavelmente a gente não vai fazer esse pedido. Esse é o detalhezinho entre a gente aumentar o nosso resultado ou não. Equipe bem treinada, disposta e que esteja com o mesmo engajamento que você, proprietário de um restaurante. E revisões periódicas lá do seu cadastro de produtos para ver se a gente não está tendo uma tributação divergente com a realidade, seu fluxo financeiro, analisar ele para ver quais são os seus resultados. E se isso não for o suficiente, você pode estar procurando também uma empresa especializada em gestão financeira para restaurantes, que vai estar organizando seu fluxo de caixa, trazendo para você esses resultados. A parte burocrática vai ser apenas uma parte que você não vai estar envolvida, mas você vai estar envolvido diretamente na análise e na busca dos seus resultados. Contabilidade eficiente é uma ferramenta para manter o seu bar ou o seu restaurante saudável, mesmo em momentos de crise. Então, aqui você está vendo que a gente entrega muito conteúdo para ajudar você na busca desses resultados positivos. Semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Te aguardamos.